Então eu estou propondo esses exercícios. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, é da equação do transporte. O segundo já foi pedido, já apareceu nas aulas, né? Já usamos inclusive essa ideia que o laplaciano é invariante, tá? Por movimentos rígidos. E na aula de hoje, em particular, nós vamos usar esses que aparecem aqui. Então, e aí nós vamos fazer uma aula depois para discutir esses exercícios. Mas φ nós definimos na aula passada, então φ para a gente é a solução fundamental da equação de Laplace. Nós obtivemos ela na aula passada, né? E hoje nós vamos mostrar que ela é uma função. A gente viu que ela é uma função para x diferente de zero, ela é uma função sem infinito. Porque ela é 1 sobre x, né? 1 sobre x elevado a n menos 2 e logaritmo. Pensando assim, esquecendo as constantes, né? Tá? Então, o primeiro exercício pede para você provar que a derivada é dada por essa expressão aqui. Tá? É só derivar mesmo. Nos dois casos, elas vão ter a mesma expressão. Tá? Onde αn é o volume da esfera unitária no Rn. Essa é uma constante fixa no nosso curso, né? E depois, então, uma vez que você tem essa expressão, claramente você tem essa estimativa, né? Tá? E também nós temos uma estimativa para segunda derivada. Então, o que, que a gente tem aí? A gente tem o seguinte: onde essas estimativas vai ser importante? É importante porque no isso mostra que a segunda derivada é do tipo x elevado a n, é do tipo 1 sobre x. Então não é derivável no zero. Tá, deixa eu corrigir que tem um erro aqui, né? Senão não faz sentido, né? Aqui tá faltando um x aqui em cima. Agora ficou bom, tá? Então essa é o que, que nós temos então, né? Resumindo, sobre a solução fundamental. Solução fundamental é uma coisa do tipo 1 sobre x elevado a n menos 2. Então a gente integra, deriva, né? Fica algo da ordem x elevado a n menos 1 e deriva mais uma vez, fica do tipo 1 sobre x elevado a n. Então 1 sobre x, então a φ é integrável na vizinhança da origem. Nós vamos discutir isso hoje. Mas a x elevado a segunda derivada é do tipo x elevado a n, que não é integrável na vizinhança da origem. E nem no infinito, né? Então, isso nós precisamos chamar atenção para essa questão sobre a solução fundamental. Então, essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa é que nós vamos ter que discutir um pouquinho sobre as integrais, tá? E aí nós vamos precisar integrar essa φ, então, por exemplo, numa vizinhança da origem, numa esfera de raio epsilon, centrada em zero, e também a integral sobre a esfera, né? Tá, então eu pedi aqui para vocês verem que essa integral, ou seja, está mostrando que f é integrável na origem, né? É o item C, né? Tá? Fica menor do que um epsilon, e quando o epsilon vai para zero, isso vai para zero, ok? E também na esfera, aqui a esfera. Exercício 4, se f é uma função C2, tá? Então, quando eu calculo o laplaciano da x menos y, em relação a x é igual ao laplaciano em relação a y. E aqui tem uma média que eu vou começar a explicar o que significa essas coisas, tá? Vamos lá. Então, a ideia, antes de começar a aula, é falar um pouco sobre as integrais. Então, como nós discutimos na primeira aula, né, foi no início do curso, é que nós estamos considerando então o contido em Rn, tá? Um conjunto aberto.
Em particular, o U pode ser igual a todo Rn, tá? Vai acontecer essas situações. Nós estamos estudando funções U minúsculas, né? Definida nesse U maiúsculo do Rn em R, funções reais, tá? De várias variáveis, de N variáveis. E quando a gente faz a integral nesse conjunto U da função U pequeno dx, então é a integral múltipla, a integral nesse conjunto, né, do Rn, ok? E essa integral é a integral de Lebesgue. Basicamente, os resultados sobre a integração, vou enunciar o que nós vamos utilizar e nós vamos usar como ferramenta, não vamos se prender neles. Basicamente, funcionar para a gente como uma boa ferramenta, né? E o Rn também é a medida de Lebesgue, nós vamos considerar a medida de Lebesgue, tá? Então, quando aparecer a expressão, o livro é AE, né? Aqui a gente traduz como QS, que significa quase sempre. Então, quando aparecer a expressão, olha, tal coisa vale quase sempre, significa que ela vale, né, em todo o conjunto, em todo o domínio que está sendo discutido, a menos um conjunto de medida nula. A menos de um conjunto de medida, e que medida é essa? A medida de Lebesgue, né, de medida nula. Tá? Então, nesse contexto, falar que a integral de U é igual a zero no conjunto U, significa então que a U é igual a zero quase sempre em U. Ou seja, ela é igual a zero a menos um conjunto de medida nula dentro do aberto U. A gente vai utilizar a notação L1 de U para significar as funções integráveis em U. Né? Ou seja, a integral dessa função aqui dx é finita. Tá? E o teorema que vai ser fundamental para o fato da gente usar a integral de Lebesgue, né, é que a integral de Lebesgue tem uma propriedade interessante em relação a comutarmos o símbolo de limite e de integral. Então, geralmente, quando a gente calcula um limite de uma integral, a gente quer fazer isso aqui, falar que isso aqui é igual à integral do limite. Tá? Então, aparece bastante esse tipo de questão, né? Tá, então, calcular o limite de uma integral, a gente quer falar que isso é igual à integral do limite, quer usar essa propriedade. Para isso, fica bem interessante a integral de Lebesgue, o teorema que a gente chama de teorema da convergência dominada. É um teorema que diz quando eu posso fazer isso aqui, quando eu posso fazer essa troca, permutar o símbolo de limite com o de integral. Tá? Bom, o teorema da convergência dominada, ele afirma o seguinte, então, se você tiver o n, uma sequência de funções integráveis, tá? E nós temos que verificar o seguinte, se a o n de x converge para uma função u de x quase sempre, tá? Em u, então quase a menos no conjunto de medida nula, toda vez que você pegar um x, o n de x vai convergir para uma função u de x. E 2, existe uma função v integrável tal que a un de x é menor ou igual a v de x quase sempre em u. Claro, isso para todo n, tá? Isso que a gente fala que é dominada, né? Por isso que chama convergência dominada. A sequência UN ela é dominada por uma função v, integrável, né? Então a gente conclui que essa função u também é integrável, tá? E o limite de quando n vai para infinito da integral em u dessa sequência UN de x, dx é igual à integral em u da u dx.
Vou colocar aqui a de azul. Observe que a U, então, é o limite, né? Da UN de x dx. Vou colocar um x aqui. Ou seja, então a gente está permutando, está entrando com o sinal do limite dentro da integral. Então, quando que a gente pode fazer isso? Quando essa função u, essa sequência un, ela converge para uma função pontualmente, a menos do conjunto de medida nula, quase sempre em u, e ela é dominada por uma outra função, ou seja, ela não explode, ela é dominada por uma outra função integrável. Tá? Então esse teorema aqui vai ser chave para a gente fazer esse tipo de argumento, permutar o sinal de integral com o limite. Bom, então só para fixar, αn nesse curso representa o volume da bola de centro zero e raio 1 em Rn. Tá? Uma outra propriedade que nós vamos usar é que se a gente fizer aqui a integrar na bola de centro zero e raio epsilon, na esfera, né, n-1 dimensional, integrar a função 1 nessa esfera, a gente obtém epsilon, a área, né, algo da ordem epsilon elevado a n-1. Então esses são dois fatos que a gente vai utilizar nesse curso também, principalmente na aula de hoje. Isso tudo em Rn, tá? Bom, então nós vamos definir agora as médias. Então, a integral da função u em cima dessa bola, centro x e raio r, dx, então quando eu faço a integral de uma função u, considera a bola, centro x e raio r. Tá? Quando eu integro em cima dessa bola, a função u, e divido pela medida da bola, nós obtemos uma coisa que a gente chama de média da função u. Tá? E isso daqui é, por definição, então, a medida dessa bola vai ser 1 sobre alfa n Rn, já que alfa n é o volume da bola de raio 1, integral da bola de centro, vou colocar aqui x0, tá? Centro x0 e raio r, x0 e raio r da função u dx. Então isso é uma anotação, para não ficar tendo que repetir toda essa parte aqui, né, 1 sobre a medida da bola, a gente usa esse tracinho aqui na integral. Isso daqui é o que nós chamamos de média da função u sobre a bola de centro x0 e raio r. Tá? Eu também posso fazer a média sobre a esfera de centro x0 e raio r da função u dx. Então isso aqui vai ser 1 sobre n alfa n r elevado a n menos 1. Tá? A integral x0 e raio r. Estou fazendo uma média aqui. Tá? Aqui é a integral de superfície, né? ds. Então isso daqui é a média de u sobre agora a esfera. Então, se lembrar, nós estamos no Rn, né? Então você tem aqui a esfera. Então você está fazendo a integral de superfície aqui, né? Tá nessa casca da bola. Você está calculando a média da função nessa casca, tá? Na esfera. Legal. E esse teorema aqui, né? Corrige aqui o que está faltando uma constante aqui, né? Tá. Aqui nessa observação que eu fiz aqui em cima, né? É um caso particular desse que eu acabei de fazer, né? Aqui, tá? Então, essas constantes que aparecem, para a gente não ficar escrevendo toda hora n, alfa n, né? Então, a gente acaba, se tomar epsilon igual a r aqui, né? A gente obtém esse resultado aqui de azul. Tá?
Então essas constantes que aparecem, geralmente são constantes que dependem desse alfa n, né, a volume da bola unitária que é fixo, e a dimensão n que também é fixo, né? Tá? Então esses são importante pra gente ali que ele tem essa magnitude, né? É algo dessa dimensão, é algo dessa ordem, né? Bom, e para que eu estou querendo média, né? Bom, a integral de Lebesgue traz para a gente dois resultados interessantes. O primeiro foi o teorema da convergência dominada, que permite, né, eu comutar o sinal de integral com o do limite. Tá aqui o teorema da convergência dominada. E as médias traz para a gente um teorema que chama, é o teorema é, da diferenciação de Lebesgue. Como eu disse, esses teoremas, se você quiser dar uma olhada no livro do Folland, por exemplo, na página 98 do livro do Folland, tá? O livro Análise Real do Folland, vai estar provando lá que a gente quer usar esse teorema. Tá? E o que esse teorema fala? Fala algo bem interessante, que quando eu calculo a média na bola de centro x0 raio r da função u dx, quando eu calculo essa média e faço o raio convergir a zero, eu recupero a função u no centro da esfera x0. Tá? Então, se eu for diminuindo, fazendo as médias na bolinha de centro x0 e raio r, vou integrando aqui nessa esfera, né? Nós estamos no Rn, então é uma esfera, né? Eu vou calculando aqui a integral de superfície aqui. Aqui é ds de novo, tá? Se eu errar essa integral, você já... Se for na esfera, é sempre a superfície, tá? É o elemento de área aqui na superfície. Então, quando eu vou fazendo essa integral aqui e vou diminuindo esse raio r, fazendo essas médias, né? Aqui, ó, tô dividindo pela medida, tá? Tem o tracinho, tô fazendo a média. Quando eu faço esse r para zero, eu recupero a função no centro da bola x0. Esse teorema vai ser bastante importante pra gente, tá? Hoje. Outra, mais uma notação que a gente vai utilizar hoje é as funções com suporte compacto. Então, em geral, quando a gente trabalha no Rn, né? Então, no primeiro momento nós vamos trabalhar com U igual a Rn, exigir, a gente precisa exigir que a função tenha algum tipo de decaimento no infinito. Se ela crescer muito ou não tiver um mau comportamento, não tiver nenhum decaimento, a gente não consegue provar os resultados. Então, a gente define para a função U contínua, tá, uma coisa que a gente chama de suporte da U, que é o conjunto dos pontos x pertencente a U, onde a função não é nula. O de x é diferente de zero. Só que eu tomo fecho. Tá? Então, o suporte da U está contido no domínio, obviamente, né? E a gente fala que ela tem suporte compacto se esse suporte, né? O subpp de U é um conjunto compacto do Rn, ali que está contido em U. E nesse caso, a gente define, então, o conjunto C, assim, CC de U, todas as funções U contínuas, tais que o suporte da U é compacto. Tá? Podemos colocar C1, C de U, as funções U pertencente a C1 de U, tais que o suporte da U é compacto, tá? E da mesma forma a gente pode o C2, C de U, tá? Aqui eu acho que é o suporte da U e o suporte das derivadas de U, né? Também é compacto. E aqui seria as derivadas de ordem 2 também. Basicamente a ideia é assim, né? Se a gente olhar em todo o Rn, aqui, nós temos uma função, então imagina que esse é o Rn, nós temos uma função definida aqui, né, no conjunto U, esse U eventualmente pode ser todo Rn, né? Então, o que a gente quer é que essa função, o suporte dela aqui, ela tem um comportamento que ela pode ter
O valor aqui pode assumir valores negativos, mas a partir de fora de U, fora de um compacto, ela é sempre zero. De fato, elas estão, se U é igual a zero, nesse caso, em uma vizinhança de qualquer ponto X que não pertence ao suporte de U. Ou seja, então fora aqui de U, do suporte, se o suporte um conjuntinho compacto aqui dentro, né? Vamos pensar assim. Tá? Então fora desse conjunto ela é sempre zero. Então é zero. E aí a gente pode até estender para zero em todo o Rn, se caso U não for todo o Rn. Tá? Então é uma função que cai no infinito. A gente costuma falar isso, ela tem um decaimento no infinito. Ela tem um suporte compacto, ela vai dar zero. A partir de um certo momento ela vai ficar zero. Tanto para x grande como para x muito grande, x muito pequeno, tá? Para o módulo de x tendendo ao infinito, né? Então esse é um tipo de função que vai ser importante. Um outro argumento que a gente vai utilizar também que é interessante sobre integração é as coordenadas polares. Porque a gente viu, né, que o Laplaciano é invariante por rotações e, e a gente buscou uma solução radial, né? Então é interessante usar o teorema de coordenadas polares. O teorema de coordenadas polares, a formulação geral dele é assim, ó. Se a integral no Rn de uma função f de x dx, a gente pode escrever ela como sendo integral de zero até infinito, a integral na esfera de centro 0 e raio 1, tá? F de r x', r elevado a n menos 1, dx', dr, onde eu estou escrevendo r igual ao módulo de x, e x' igual a x sobre o módulo de R, ou seja, um ponto que pertence à esfera unitária. X' aqui, então, é o ponto que está na esfera unitária. Em particular, que é o caso que a gente está interessado, se a função f de x é radial, ou seja, ela depende do módulo de x, né? Podemos chamar isso de um g de r, tá? Então, a integral dessa função f de x dx vai ser igual a uma constante. Essa constante, de fato, é a medida da esfera. Integral de 0 até infinito da gr r elevado a n menos 1 dr. E eu vou pedir para você olhar com carinho para essa fórmula aqui. Porque está transformando uma integralzona múltipla lá do Rn. Se a função é radial, olha só que interessante. Se a função é radial, ou seja, ela depende do módulo de x, né? Então a gente consegue transformar isso numa integral simples, que depende só de r. Isso daqui é uma integral unidimensional, tá? Integral do cálculo 1. Em particular, se a gente integrar a função f de x na bola de centro 0 e raio epsilon dx, isso daqui vai ser igual então a uma constante, que é a medida agora da esfera integral 0 até epsilon g de r, r elevado a n menos 1 dr. Então esse aqui é os fatos sobre integração que a gente precisa utilizar hoje. Conforme for aparecendo, eu vou apresentando, mas para hoje é isso. Bom, a gente quer isso para quê? Vamos voltar então agora para a aula passada. Na aula passada a gente tinha resolvido o Laplaciano de U igual a zero, resolvido assim, né? Encontrado uma solução fundamental, tá? E no finalzinho da aula, a gente começou a discutir algumas questões sobre a equação fundamental. Vou relembrar aqui a solução fundamental, né? Então a φ era uma função que era definida em Rn menos o zero, né? Em R, ok? Quem era a φ então? Vamos recapitular aqui. A φ no ponto x era igual, a gente fixou a constante, né? Menos 1 sobre 2π, tá? Logaritmo do módulo
do módulo de x, tá? 1 sobre n menos 2, alfa n, 1 sobre módulo de x elevado a n menos 2. Então aqui era o caso n igual a 2, aqui era o caso n maior ou igual do que 3. E claro, isso daqui está definido fora da origem, né? Que nós estamos dividindo por x aqui, né? Não podemos dividir por zero, né? Ok? Então essa aqui era a solução fundamental do Laplaciano. Informalmente a gente fala assim, né? Solução fundamental do Laplaciano. Ou formalmente a solução fundamental da equação de Laplace. Então o que, que a gente observou? Ela é sem infinito fora da origem, porque ela é o logaritmo, que é sem infinito, e é a função 1 sobre x elevado a n menos 2. Tá? E claro, satisfaz, né? Claro, né? Então φ, completar aqui. Então φ é sem infinito, x diferente de zero, tá? É harmônica, Laplaciano de φ é igual a zero, longe, fora do zero, para x diferente de zero, então ela é harmônica, tá? E aí o exercício que eu tinha deixado, que eu deixei, né, era que a segunda derivada, a primeira derivada do gradiente, né, de x é da ordem c módulo de x elevado a n menos 1. No exercício você já tem a expressão para essa derivada, né? Então fica fácil achar essa estimativa. E a hessiana é algo da ordem c elevado a módulo de x elevado a n. Esse também é fácil, porque uma vez que você está derivando mais uma vez aqui, você diminui ali, né, o n. Então, ó, a φ é uma função, você pode pensar de uma maneira bem grosseira, tá? Mas intuitiva, né? Grosseira, mas bem intuitiva, é que a φ é como se fosse uma coisa do tipo 1 sobre x elevado a pode pensar assim, vou colocar n menos 2, né? Aqui, tá? A derivada, então, é uma coisa do tipo 1 sobre, vou até colocar um tiozinho assim para falar que não é igual, é uma coisa parecida, uma coisa do tipo, né? Da ordem, podemos pensar assim. X elevado a n menos 1. E a hessiana, a segunda derivada, é uma coisa do tipo x elevado a n. Tá? Quando você está no Rn, se esse expoente que aparece aqui embaixo, que eu estou destacando aqui de amarelo, se esse expoente que aparece aqui é menor do que a dimensão n, então a função é integrável na origem. Tá? Coisa lá do cálculo, algum dos cálculos da vida aí. Se o expoente aí é maior do que n, então ela não é integrável na origem, mas é integrável no infinito. Mas nós estamos fazendo uma análise próxima da origem. E se ele é igual a n, ela não é integrável no zero, também nem no infinito. Tá? Então, o problema aqui é que essa função, podemos pensar assim, né? A segunda derivada, ela é a hessiana do Laplaciano, ela é da solução fundamental é um pouco mal comportada, tá? E por que que isso é ruim? Porque a gente também discutiu na aula passada o seguinte, é fácil ver, né, que se a y é um ponto em Rn, né, então a φ de x menos y também é harmônica. É fácil ver porque a y é constante, né? Tá? Ou seja, essa função satisfaz, né, o Laplaciano em relação a x, né, da φ de x menos y é igual a zero. O y é constante, né? Tá? Então quando você deriva ele sobe. Então essa daqui também é harmônica. Só que aqui aí eu tenho que fugir do y agora, né? Porque eu transladei um pouquinho aqui, eu fiz uma translação, né? Através do ponto y. E se eu pegar uma f, uma função f, tá? De Rn em Rn e fizer a seguinte composição, φ de x menos y, f de y, ela também é harmônica, ou seja, satisfaz o Laplaciano em x da φ de x menos y, f de y,
igual a zero, porque também é constante, né? O f de y agora é uma constante multiplicando. Claro que para x diferente de y. Tá? Então isso daria para a gente uma ideia de que nós poderíamos definir a função, uma função do tipo, vou escrever aqui, ó. Eu poderia então pegar e fazer assim, ó, pegar a função u, definir essa função, né, ó, x φ de x menos y, f de y. Ela é harmônica para x diferente de y. Então eu poderia tentar definir isso daqui. Podia tentar fazer o seguinte: ó, u de x igual a integral da φ x menos y f de y dy no Rn, tá? Então quando eu não colocar nada na integral é porque eu estou no Rn, tá? Poderia fazer uma mudança de variável aqui e escrever isso aqui como φ de y f de x menos y dy. Então aqui é só uma mudança de variável, ok? E poderia fazer o seguinte, olha, então eu pego e como eu sei que essa função aqui satisfaz o Laplaciano igual a zero, então eu posso derivar. Poderia calcular o Laplaciano aqui, eu vou colocar de vermelho agora. E já vou, antes de fazer, eu vou colocar aqui, errado. Para você saber que esse passo é errado, não coloca na cabeça que é errado. Eu poderia pegar aqui então e calcular o Laplaciano aqui. Vim aqui fazer a integral do Laplaciano aqui. E agora isso daqui dá zero, então isso aqui ficaria zero e eu concluísse que o Laplaciano de u é igual a zero, de maneira que essa função definida aqui em cima, ela é a solução. Também é harmônica. Onde que está o erro? Aqui. O erro está que quando eu coloco o Laplaciano, eu estou calculando uma derivada. E a derivada é um limite. Então eu estou, de fato, pegando o limite da integral e passando ele para dentro, escrevendo a integral do limite. Só que isso duas vezes, né? Tá? Porque o Laplaciano a gente calcula duas derivadas. Só que esse ana dessa φ, a gente acabou de ver que ela não é integrável no Rn perto do zero. Nesse caso não seria perto do y. Então eu não posso fazer essa troca. Então é aqui que está o erro. Eu não posso fazer essa troca uma vez que essa função não é uma função, digamos assim, bem comportada. Então não é dominada. Não posso usar o teorema da convergência dominada aqui para fazer essa troca. Tá? Então qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. A ideia é boa. Só essa troca que precisa ser feita com cuidado. Tá? Então o que nós vamos fazer é, de fato, definir o de x igual a essa integral da solução fundamental transladada a y, f de y, dy, tá? Vamos passar, tentar dar um jeito de calcular o Laplaciano aqui, mas a estratégia é a seguinte: se f é diferenciável, eu vou fazer uma mudança de variável, vou escrever então ela como φ de y, f de x menos y dy, já coloquei aqui em cima a igualdade, né? E na hora que eu calcular o Laplaciano em x, eu vou jogar a culpa, digamos assim, eu vou jogar as derivadas nessa f. Então, se ela é diferenciável, o que a gente faz? Faz a mudança de variável. Vou colocar assim, e depois vamos passar as derivadas
para f, e aí sim, e ver que, de fato, tá? Essa função assim definida, na verdade, não vai resolver Laplaciano de u igual a zero, mas vai resolver Laplaciano de u igual a f, menos f. Então é isso que nós vamos mostrar agora. E essa função aqui, essa equação, então, Laplaciano de u igual a menos f em Rn, é o que a gente chama de equação de Poisson. O que nós vamos então resolver é essa equação. Como definindo a u daquela forma, u de x como sendo a integral da φ x menos y f de y dy e o teorema então que a gente vai provar é o seguinte, teorema: se f é uma função C2 com suporte compacto no Rn, então u, definida dessa forma aqui, u definida acima, satisfaz. Vamos lá. Primeiro, ela tem que ter duas derivadas de C contínua, ou seja, ela tem que ser uma função C2 do Rn. Segundo, satisfaz a equação de Poisson. Menos Laplaciano de u igual a f em Rn. Então é isso que essa função u aqui satisfaz. A equação não homogênea, né? Então quando eu pego uma função f C2 com suporte compacto e faço essa... Isso daqui tem um nome, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Fazer uma observação. Nós vamos usar essa ferramenta mais tarde, que é o que a gente chama de convolução. Né? Então, dado duas funções f, g, por exemplo, a gente define f convolução, usa esse símbolozinho assim, g, então define a função f convolução g de x como sendo a integral da f de x menos y, translada uma por y e vezes a outra em y dy. Aqui nós estamos em Rn, né? Tá, então quando eu omito o conjunto que está sendo integrado, é porque nós estamos no Rn. Ok? É claro que precisaria ver quando que essa função é bem definida, né, e tudo mais. E no contexto apropriado a gente vai trabalhar mais. Aqui a gente vai, nesse momento agora, nós vamos ver que essa é a solução da equação de Poisson. Bom, como é que a gente faz isso? Vou mostrar primeiro que é C2. Bom, agora a gente faz a estratégia correta, né? Tá? Não vamos simplesmente tentar passar o limite para dentro. Então o que a gente faz, vamos usar o teorema da convergência dominada. Então olha só, a u x então é igual a integral em Rn. Antes de eu fazer qualquer conta, de eu provar, deixa eu só fazer uma coisa interessante. Quem é essa função, né? Vamos lá, é isso mesmo. Quem é essa função? F φ x menos y f de y dy. Nossa, deixa eu tentar escrever melhor. Minha letra às vezes não ajuda, né? Então quem é essa função? Integral Rn, a solução fundamental, x menos y, f de y, dy. Bom,
A φ a gente já tem uma cara para ela, né? Então quando você fizer calcular a φ, o que a gente vai ter aqui então é menos 1 sobre 2π, tá? Integral no R2 do logaritmo do módulo de x menos y, tá? dy. É claro que aqui, né, se o n é igual a 2, e 1 n menos 2, alfa n, integral no Rn, da fy, x menos y, elevado a n menos 2, dy. Aqui se o n é maior ou igual do que 3. Então tá aqui, só para você ter em mente o rosto dessa função, né? A cara dela, né? Como é que ela funciona, né? Tá? Como é que ela é. Então vamos provar. Primeiro, olha só. A u de x, ela tá aqui. Integral φ x menos y, f de y, dy. O x tem a f aqui, né? Tá faltando. Verdade. Tá, a f tá aqui, né? F de y, né? Tá? Legal. Então, se o n é igual a 2, se a u é dessa forma, né? O problema dessa forma é que a φ, o x está com a φ. E a gente viu que a φ não tem, a segunda derivada da φ é esquisita, né? Vamos colocar assim. Então eu posso, não é integrável, na verdade, na origem. Então eu vou fazer a mudança de variável para escrever dessa forma. Vou escrever aqui então φ de y, f de x menos y, dy. E agora, eu vou derivar, por exemplo, eu já poderia, agora sim eu posso passar o Laplaciano, mas só para dar uma ideia mais precisa, ó, quem que é a derivada, se eu fizer o quociente de Newton, né, na direção do HI, por exemplo, na tentativa de calcular a derivada parcial UXI. Então é o x mais HEI, o x, dividido por H, por um H diferente de zero, tá? Se eu fizesse isso aqui, eu vou olhar agora para essa segunda expressão, eu vou ter a integral da φ de y, tá? Aí esse acréscimo eu estou fazendo no x, né? Então vai ficar f de x mais h e i menos y, menos f de x menos y, dividido por h dy. H é diferente de zero. Então aqui, ok. Não passei nenhum limite, né? E o EI é o canônico. O vetor canônico no Rn. Então, olha só. Olhando para cá, o que a gente tem? Esse termo φ, a gente viu que é integrável. Integrável, aqui é importante. Aqui também fica claro, né? Vamos voltar no exercício. Ó. O exercício que a gente... Na fórmula, né? Na expressão da φ. Vamos relembrar, ó. Cadê? Ela tá aqui, ó. Então a φ é uma coisa do tipo x elevado a n menos 2, né? Então informalmente ela é algo dessa ordem, né? Então ela é integrável na origem e não é integrável no Rn, no mais infinito. Ou seja, por isso, mas se a gente olhar para essa expressão, eu vim aqui e falei que ela é integrável, né? Tá? Ela é integrável porque a f tem suporte compacto. Então esse y está morando num compacto, então ela é integrável na origem e no infinito a f está de alguma forma cortando ela, né? Tá? Então integrável nesse sentido, que nós estamos todos no Rn. Por isso que a f tem que ser suporte compacto. Agora isso daqui, como a f também é C2, esse outro termo aqui vai convergir para a derivada, né? Então, vai convergir para a derivada fxi no ponto x menos y. Se ela vai convergir, então ela é dominada, ela não explode. Então eu tenho
uma sequência de funções ali no parâmetro h, podemos pensar assim, né? Tá? E então quando a gente fizer o limite, pelo teorema da convergência dominada, eu posso passar o limite e obter então que, por exemplo, u, estou fazendo h indo a zero, pelo teorema da convergência dominada, a gente tem então que o xi, então, quando eu colocar o limite aqui, eu coloco o limite aqui, mas como eu tenho a integral, eu posso colocar o limite para dentro. Essa primeira não depende de h, eu venho na segunda que converte para f de xi. Então isso aqui é igual a integral da f de y, f xi no ponto x menos y dy. Isso aqui vale para todo i de 1 até n. Né? Então, seguindo as mesmas ideias, eu posso derivar de novo. Derivar agora o xi e o xj. xj no ponto x. Isso aqui vai ficar então a integral de Rn da φ y. Agora aqui vai aparecer fxi, fxj, x menos y dy. Tá? A f é C2. Tá? A f é C2. Então, a u xi xj, né? Essa daqui é integrável, então a u dado por essa expressão é contínua. Porque a f aqui também é contínua, a fx e xj. Então a u é C2, era o que a gente queria provar. Né? Ela tem duas derivadas e é contínua. E esse argumento que a gente fez agora, ele é muito útil em EDP, né? Aparece bastante. Você tem uma função que a princípio você não tem regularidade, ou seja, suavidade, diferenciabilidade. Tá? Regularidade, suavidade e diferenciabilidade, guardadas as devidas proporções, são sinônimos, tá? Significa que tem derivadas e contínuas. Então você tem que uma função φ, que a princípio pode não ter essas derivadas, e aí você joga a culpa na outra, multiplica por uma função que tem derivadas, faz na outra e depois recupera. É isso que nós vamos tentar fazer agora. Tá? Vamos lá. Então o π tem 1 está aprovado, a função 1 é C2. O que eu quero agora é calcular o Laplaciano. Tá? Para isso, eu preciso observar o seguinte: como a f. Deixa eu passar um traço aqui. Como a f é C2 com suporte compacto, então ela é limitada. L e as derivadas. Então, como a f é C2C de Rn, então eu tenho que o sup de todo x pertencente ao Rn da derivada da f aplicado nesse x é finito, não explode. Tá? Isso a gente chama de df, vamos dar um nome para isso, vamos colocar assim, a norma df L infinito. Tá? Vamos dar um nome para isso aqui. E a mesma coisa vale para esse ano. Vamos chamar isso do sup, aqui L infinito, né? O sup para x pertencente a Rn da d2f de u. Tá? Lembra que essa barrinha aqui é a norma no Rn, né? D2f de u é aquela matrizona grandona, e isso daqui é a norma, né? Tá? Então, essas duas expressões são finitas, são menores do que uma constante, menores que o infinito. Tá? Porque a f é C2 com suporte compacto. Então, quando eu fizer o Laplaciano de u de x, por essa expressão aqui, o que eu tenho? Eu tenho que o Laplaciano de u, então por estrela, é igual a integral do Rn, é φ de x, Laplaciano f de x menos y dy. Então eu posso entrar com o Laplaciano aqui dentro, mas na f, né? Vou colocar x aqui, que é o Laplaciano em x. Tá? Legal. Preciso integrar isso aí e ver o que vai dar. Qual que é a questão?
A questão é, vamos voltar para a expressão da φ, solução fundamental. A solução fundamental está aqui. Então, a gente já viu que ela é uma coisa do tipo x elevado, embora ela seja integrável na origem, a φ, né? Ela ainda tem uma coisa, ela ainda estoura ali, né? Que a gente chama um blow up, né? Tá? Então, no zero, ela ainda explode, né? Ela tem uma singularidade, né? Tá? Quando x vai a zero aqui, você vai ter 1 sobre zero, né? Tá? Então ela tem essa singularidade. Então o que eu vou fazer na hora de integrar essa função? Eu tenho que dividir numa vizinhança aqui do zero e depois fazer em todo Rn, essa integral. Então essa é o truque. Podemos dizer assim. Então para calcular essa integral aqui, então eu preciso quebrar. Então eu vou considerar um epsilon maior do que zero e vou calcular então perto do zero, na bola de centro zero e raio epsilon, tá? Essa expressão. Ah, desculpe, aqui é φy, né? φy, tá? φy, Laplaciano de x, f de x menos y, dy. A primeira parte, mais, agora eu vou fazer no complementar dessa bola. Então, eu vou fazer Rn menos essa bola. Então, essa primeira integral, vamos usar a notação do livro, né? Vamos chamar de epsilon. E essa segunda, a gente vamos chamar de j epsilon. Tudo bem até aqui? O que nós temos que fazer agora é brigar com essas integrais aí e ver o que acontece. Tá? A primeira integral, o I epsilon, se eu fizer um módulo, eu vou estar colocando o módulo aqui, eu posso passar o módulo aqui para dentro, isso vai ficar menor ou igual ao módulo desse e o módulo do Laplaciano em x. Mas o Laplaciano é o traço da hessiana, né? Então o Laplaciano, quando eu coloquei módulo aqui, eu tenho que ele é menor do que esse sup aqui. Porque quando eu tomo esse sup aqui dessa matriz, esses elementos do Laplaciano estão aqui, né? Tá? Aqui está todo o traço da matriz e mais os outros elementos. O traço da matriz é o Laplaciano. Então eu posso estimar esse Laplaciano pela d2f n infinito Rn integral na bola de centro zero e raio epsilon do módulo da φ y dy. Ok? E agora aqui vem o exercício menor ou igual. Então aqui um dos exercícios daquela lista pedia para calcular essa integral, estimar essa integral. Mostrava que isso daqui é menor ou igual do que, vou colocar aqui sim, c epsilon ao quadrado log de epsilon, tá? C epsilon ao quadrado. É só usar aquela formulinha de mudança de coordenadas, tá? Então eu vou deixar esse exercício. E aí na próxima quarta-feira nós vamos discutir todos os exercícios daquela lista. Tá? Legal, vamos lá. E que isso é bom? Então, a menos de fazer o exercício, o que a gente tem aqui? O I epsilon é menor ou igual que isso daqui. E isso vai para zero quando o epsilon tende a zero. Então, de certa forma, quando eu faço o epsilon ir para zero, eu mato esse termo aqui em volta do zero. Tá?
Ou seja, a φy foi integrável e quando a gente multiplicou pelo Laplaciano as coisas ainda continuou bem. Porque essa D2F é, é limitada, né? Tá? Vamos então para JY. Então JY é igual a integral em Rn menos a bola centro zero em raio epsilon, tá? Da φ y Laplaciano de x f x menos y dy, tá? Essa era o que estava lá. Agora aqui vem um outro exercício da lista. Esse é fácil também, nós vamos discutir na próxima aula. Se você quiser ver rapidinho como é que isso é verdade, deriva é o seguinte. Então eu estou afirmando que isso daqui é igual ao Rn menos a bola de centro zero e raio epsilon φ de y Laplaciano em y da f de x menos y. E o que eu mudei aqui? Eu estava fazendo Laplaciano em x, passei para o Laplaciano em y. Tá? Um dos exercícios da lista era mostrar que esses Laplacianos são iguais. Se você quiser ver rapidinho, pega o de x menos y, vamos derivar em relação a x. Isso vai ficar, ó, o linha x menos y vezes 1 pela regra da cadeia. Né? Vamos derivar de novo, mais uma vez. X menos y. Isso daqui vai ficar, derivada aqui vai ficar o linha, x menos y. E se eu derivar aqui de novo, vezes 1. Tá? Porque eu estou derivando em x aqui, tá? Estou derivando... Meu Deus, aí a anotação, vou fazer assim então. Então estou derivando em relação a x e eu derivei de novo d2u em relação a x. Vamos derivar em relação a y, essa expressão. X menos y. Se eu derivar em relação a y, agora o x é constante, então vai ficar o linha x menos y, pela regra da cadeia, derivada de quem está aqui dentro, x é 0, derivada do menos y dá menos 1. Mas, tá? Aqui é derivar uma vez só. Aí se eu derivar mais uma vez, se eu derivar de novo, eu vou voltar. Vai ficar o linha, x menos y. Agora eu já tenho menos 1 que é constante. Se eu derivar aqui dentro de novo, vai dar menos 1. Menos e menos dá 1. E aí você vê que essas duas expressões são iguais. Essa daqui e essa daqui, né? Tá? Então você fez para dimensão 1 aqui e deu para intuir, né? Deu para pegar as ideias, pegar a intuição de que eu posso fazer aqui para o Rn, trocar essa variável aqui do Laplaciano, para essa função x menos y, né? F de x menos y. Tudo bem? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, o que eu faço aqui? A estratégia então agora é, eu estou fora do zero, então eu tenho um produto de duas funções, né? Eu tenho um produto de duas funções, a integral do produto, né? O jeito de tentar resolver isso é a integração por partes. A gente viu que a fórmula de integração por partes, né? Então como é que vai ficar a integração por partes aqui? Vai ficar assim, ó, integral da função φ y eu vou fazer do jeito que está no livro para não perder a ideia. Se estiver acompanhando aí pelo livro, ó, é menos a integral Rn menos a bola de centro zero e raio epsilon da derivada φ y, eu já explico. Derivada f x menos y em y, né? X menos y dy mais a integral na esfera de centro zero e raio epsilon φ de y derivada f em relação a ni x menos y dsy. Como é que é a fórmula de integração por partes? Você faz na fronteira, né?
Então você tem φy e esse outro termo na fronteira, mais a derivada das outras duas. Tá? Então essa daqui é a integração por partes. Eu não sei se nós fizemos a fórmula desse jeito grandona, né? Acho que nós fizemos só para uma variável, né? Se você somar todas aquelas variáveis que a gente fez na primeira aula, integração por partes, a gente obtém essa expressão. Na dúvida, dá uma olhada lá no apêndice do Evans, tá? Ou no livro do Strauss. Mas essa é a forma de integração por partes. Vamos analisar então cada uma dessas. Vamos chamar essa daqui de Ky, chamar essa daqui de Ly, tá? E V, aqui que é legal, né? Aqui aparece uma coisa legal. O V, não, o Ni, né? É o vetor normal. Tá? Pela integração por parte, esse V é normal ao conjunto. O conjunto aqui que nós estávamos integrando é o Rn menos a bola. Mas o Rn menos a bola, né, é essa parte aqui de fora da bola. Então, normal, a fronteira dele é só a esferinha aqui, né? Então, normal exterior a esse conjunto é um vetor interior à bola. Tá? Então, Ni ficou sendo o vetor normal interior à bola de centro zero e raio epsilon. Tá? Ou exterior ao Rn menos, que é igual ao exterior a Rn menos a bola de centro zero e raio epsilon. Tá? E a gente quebrou em duas, então vamos analisar o primeiro, K epsilon. Então vamos no L epsilon. Então, o módulo do L epsilon a gente vai usar a mesma ideia de antes. Porque ó, nós temos a derivada e a função φ. Tá? Então isso aqui vai ficar menor. A gente viu que o gradiente é finito. Então você tem a derivada da f, L infinito, no Rn. Tá? Integral da bola de centro zero e raio epsilon do módulo de φ. Aí o exercício, o outro exercício que está na lista, é mostrar que isso daqui é menor ou igual do que C epsilon módulo de log de epsilon, C epsilon. Tá? Tente fazer, não se preocupe. Se não conseguir fazer, na outra quarta-feira nós vamos fazer. Então a gente faz todos. Mas tente fazer primeiro. Tá? Então isso aqui, se n é igual a 2, se n é maior ou igual do que 3. E o que acontece aqui é o módulo do log aqui. Tá? Então assim como anteriormente, se o epsilon for para zero, esses termos aqui também vai para zero. Ou seja, quando o epsilon for para zero, só vai sobrar o k epsilon. Vamos então para finalizar e por fim terminar o teorema, estimar o k epsilon. Tá? Então k epsilon, vou escrever aqui de novo, é menos a integral do Rn menos a bola de centro zero e raio epsilon, tá? Da derivada φ, a derivada em y da f x menos y dy. Tá? Φ de y aqui, tá? Então, de novo, né? Temos uma multiplicação de duas funções. Então a gente integra por partes para obter o quê? Para obter que a integral do Rn menos a bola de centro zero e raio epsilon vai ficar então, ó, derivar os dois vai ficar derivar esse, né, então laplaciano da φ vezes a derivada vezes a f de x menos y de y menos aí na fronteira, né? A integral é que eu tenho um menos aqui, né? Ó, então tá ficando menos e menos, né? Integral na fronteira da bola de centro zero e raio epsilon. Aí a derivada da φ em relação a Ni, f de x menos y
dsy. Dá uma olhada na fórmula de integração por partes, tá? Bom, para a gente não se alongar, eu vou colocar mais um exercício aqui então. E a gente discute na quarta-feira. Qual que vai ser o exercício? O exercício vai ser o seguinte: mostrar que a derivada da φ, derivada da ni, no ponto y, ou seja, essa derivada normal aqui, tá? É igual calcular essa derivada. Calcular no braço mesmo, tá? N alfa n. Tá? Lembrando que o ni é o exterior, é o interior à bola de centro zero e raio epsilon, por isso que apareceu esse epsilon ali, tá? Legal. Então agora a gente finaliza como? Então a gente olha para cá e obtém o seguinte: esse primeiro termo aqui é zero, né? Por quê? Porque a gente sabe que o laplaciano de φ é igual a zero. Multiplicado pela f de x menos y, né? Então aqui, isso daqui também vai ficar zero. Laplaciano em x, né? Em y aqui, né? Tá? Então a gente sabe que esse laplaciano aqui é zero. Na verdade, tá bom. Fui perdendo os y's da vida, né? Tá. Então, como essa função é zero, multiplicado pela f é zero, ou seja, o laplaciano, insistir, né? Isso daqui é zero, porque a φ é harmônica, né? Ela satisfaz. Multiplicado pela f é zero, a integral dá zero. Então, a gente só tem que estimar essa daqui. Então, temos que estimar a integral. Então, tudo aquilo ali, vou colocar assim, ky vai ficar igual, então, a menos a integral derivada normal da φ em relação a ni, fx menos y dsy. Isso vai ficar, então, pelo exercício aqui, vai ficar, então, 1 epsilon n menos... Deixa eu escrever melhor. 1 sobre n alfa n epsilon n menos 1. Tá? Usei o exercício. Então, fica a integral fx menos y dsy na esfera. Esfera de centro zero e raio epsilon. Deixa eu colocar aqui também. Ok? Mas olha, isso daqui nada mais é do que, como a gente tinha discutido no início, né, a medida dessa esfera em Rn é dada por essa expressão. Ou seja, né, vamos voltar lá no comecinho. Aqui, ó. O que era a média? A média era 1 sobre n alfa n r elevado a n menos 1 da função u. Na bola centro, aqui é como se a gente tomasse o x0 igual a 0 e o epsilon igual a... o r igual a epsilon. Tá? Então aquela expressão que a gente está lá é a média na esfera. Então isso daqui nada mais é do que a média na esfera de centro zero e raio epsilon da f de x menos y dy. Aí agora aqui eu não vou nem deixar como exercício, né? Mas é fácil ver que se a gente fizer uma mudança de variável aqui, né? Tá? Transladar para a origem, a gente obtém então a média da esfera no ponto x. Transladar da origem, né? No ponto x, uma mudança de variável, tá? Raio epsilon da f de y dy. E eu esqueci o menos, né? Aqui tem o menos, aqui tem o menos, aqui também tem o menos. Então eu tenho a média da função f na esfera de centro x e raio epsilon, pelo teorema que a gente viu quando esse epsilon for para zero, o teorema da diferenciação de Lebesgue, a gente viu quando esse epsilon for para zero, a gente recupera a função f. Isso daqui então fica menos f.
Então, juntando tudo que a gente fez, a gente começou calculando o Laplaciano de U, né? Dividimos em J epsilon mais I epsilon mais J epsilon. Depois nós quebramos o J epsilon em L epsilon mais K epsilon, né? E quando a gente faz o epsilon tender a zero, a gente mostrou que o I epsilon vai para zero, o L epsilon vai para zero e o K epsilon vai para menos F. Para menos F. Então qual que é a conclusão? Laplaciano de U igual a menos F. Tá? Então, está provado o teorema, a menos dos exercícios, né, que ficou verificar essas integrações. Vamos fazer isso em breve.